Tem tanta informação sobre dieta e emagrecimento por aí que eu sei que fica difícil saber em que acreditar, o que é verdade, o que é mentira. Então esse vídeo chegou na sua vida para te mostrar o que você não deve fazer, quais dicas super comuns de se ouvir por aí você não deve seguir, se claro, você quer emagrecer com saúde, preservando a sua massa muscular, se sentindo bem, de forma duradoura, sustentável, que eu acho que é o que todo mundo deseja, né? E o primeiro mito do emagrecimento é que pular o café da manhã ajuda a emagrecer. Ai, mas calma aí que eu já ia esquecendo de uma coisa. Antes de eu falar sobre esse assunto que eu amo, que é café da manhã, eu preciso te pedir uma coisa, aquilo mesmo que você está pensando. Se você ainda não está inscrito no meu canal e está aqui assistindo esse vídeo, eu vou te dar alguns segundos para você clicar no botão aqui embaixo e se inscrever. A curtida você pode deixar para o final se você gostar do conteúdo, mas desde que você não esqueça, tá? Pronto? Já se inscreveu? Então, bom, eu sou uma defensora do café da manhã, eu tenho até um vídeo só sobre isso que eu vou deixar aqui em cima se você quiser assistir. E para me apoiar nessa defesa, existem diversos artigos científicos robustos mostrando os benefícios de fazer essa refeição e que pular ela não garante o emagrecimento. Que na verdade, pular o café da manhã, essa prática de pular essa refeição, está até ligada ao sobrepeso e obesidade. Esse estudo que está aqui na tela faz exatamente essa correlação. Eles constataram que quem pula o café da manhã tem 44% mais chances de estar acima do peso e de ter maior acúmulo de gordura abdominal, que para além da estética é uma gordura perigosa para a saúde porque ela fica ao redor dos nossos principais órgãos. Tomar café da manhã melhora o controle da fome, reduzindo as chances de comer em excesso e de compensar nas outras refeições, principalmente no final do dia. Também melhora os níveis de energia ao longo do dia porque mantém a saciedade mais prolongada e ajuda a regular diversos hormônios, inclusive os que sinalizam a fome e a saciedade. Se você não quer tomar café da manhã, ok, ninguém é obrigado, mas pular essa refeição sem estratégia, sem um planejamento das outras refeições do dia, pode mais atrapalhar do que te ajudar. E a segunda dica furada que se ouve por aí é de que só exercício aeróbico emagrece. Aeróbico ajuda sim a gastar calorias, mas a musculação também, porque eu não sei quantas vezes eu já falei essa frase, mas quanto mais músculos a gente tem, mais calorias a gente queima. Construir massa muscular é uma forma de potencializar o seu gasto energético. Se você fizer déficit calórico para emagrecer e só fizer cardio de exercício físico, você pode dar adeus para sua massa muscular. E isso é ruim não só pelas calorias que você deixa de queimar, né, mas também pela sua saúde. Nossos músculos são uma das coisas mais importantes que a gente tem e precisamos preservar eles. Fora que tem uma péssima desvantagem para a questão estética, porque um emagrecimento com perda de massa muscular te deixa flácida. E eu acho que você não quer isso, né? A terceira crença que você já deve ter ouvido por aí é que treinar em jejum emagrece mais. Quando a gente treina em jejum, o nosso corpo realmente tende a usar mais gordura como fonte de energia naquele momento do treino. Isso acontece porque em jejum os nossos níveis de insulina estão mais baixos e aí fica mais fácil acessar os nossos estoques de gordura. Insulina alta bloqueia a queima de gordura e insulina baixa facilita essa utilização como fonte de energia. Mas isso acontece só naquela 1 hora de treino e isso não significa que você vai emagrecer mais ao longo do tempo. Tem que ver como vai ficar o seu balanço calórico no final do dia. Você pode atingir um déficit calórico com ou sem jejum, ou seja, treinar em jejum não é nem pior e nem melhor para o emagrecimento. É simplesmente uma estratégia que vai funcionar para algumas pessoas e para outras não. Porque se adaptar a treinar em jejum é algo bem individual e algumas pessoas vão se sentir bem assim e algumas não. E aí, se você não se sente bem treinando em jejum, sente falta de energia, por que você vai insistir, né? Provavelmente o seu rendimento vai cair e aí você vai acabar gastando menos energia do que poderia gastar treinando alimentado. E aí, nesse caso, treinar em jejum pode ser um tiro no pé, pode mais atrapalhar do que ajudar. Agora, essa quarta é polêmica. Comer carboidrato à noite engorda. É verdade ou mentira? Essa eu trouxe mais para explicar para vocês como o nosso corpo funciona em relação aos carboidratos à noite do que para dizer se é verdade ou mentira. Porque existe sim um fundamento, um sentido por trás dessa afirmação, mas precisa ser bem entendida para a gente não sair por aí demonizando os carboidratos como já é feito, né? O que acontece é o seguinte, nós temos um relógio biológico interno, o nosso ciclo circadiano, que regula boa parte do nosso metabolismo e como o nosso corpo vai se comportar nos diferentes momentos do dia, dividindo as 24 horas basicamente entre noite e dia. O cenário ideal, se fôssemos seguir 100% à risca, é que a gente faça as nossas refeições de acordo com ele. E isso significa comer somente durante a luz do dia. No período da noite, nós deveríamos descansar, se preparar para dormir, para recuperação. E por que deveria ser assim? Porque lá nos primórdios do ser humano era assim, e aí o nosso corpo
corpo evoluiu para funcionar desse jeito. O ser humano caçava e comia durante o dia e à noite, que estava escuro, não tinha luz, não tinha o que fazer, ele se preparava para descansar. Trazendo isso para a nossa alimentação, o que acontece é que nós somos mais sensíveis à insulina no período da manhã. Nesse período, o nosso corpo consegue lidar melhor com os carboidratos porque a insulina consegue desempenhar melhor o seu papel do que à noite. Período em que nós somos menos sensíveis à insulina. Ela tem mais dificuldade à noite de levar o excesso de glicose que está no nosso sangue para dentro das células. E aí precisa produzir e liberar mais insulina para que ela consiga desempenhar o seu papel. Isso pode contribuir para elevar os níveis de insulina, desenvolver resistência à insulina e acumular mais gordura. Então é importante que a gente jante o mais cedo possível. Jantar muito tarde, muito próximo da hora de dormir, não é muito saudável. E, no geral, para boa parte das pessoas pode ser benéfico fazer uma janta mais low carb. Vejam que eu falei low carb, né? Baixa em carboidratos. E não que você não deve consumir carboidratos nessa refeição. Porque os carboidratos à noite podem até deixar a refeição mais leve, se tiver com nutrientes bem distribuídos e ajudar no sono. Mas essa questão toda do jantar é algo que varia de pessoa para pessoa e de contexto para contexto. Eu, por exemplo, consumo uma quantidade moderada de carboidratos no meu jantar porque eu treino cedo, às 6 da manhã, e treino em jejum. Então, o jantar acaba sendo a minha refeição pré-treino e o carboidrato me dá energia para treinar. Eu não estou buscando emagrecer e não tenho nenhuma condição clínica, não preciso reduzir a minha glicemia, a minha insulina, então isso funciona para mim. Mas, como eu falei, precisa avaliar o contexto de cada um. A quinta dica sobre emagrecimento que você já deve ter ouvido falar por aí é que emagrecer é só cortar calorias. Gente, entendam de uma vez por todas que o nosso corpo não é uma máquina que funciona como uma equação matemática, onde eu gasto X calorias, como meio X e pronto, emagreço. Se fosse assim, o emagrecimento seria super simples e não teria tanta gente por aí com dificuldade para emagrecer, não acha? O nosso corpo é super complexo e é cheio de mecanismos de adaptações e compensações, todos com um único objetivo, que é o de sobrevivência. Conforme você vai diminuindo a sua ingestão calórica, o corpo vai fazendo adaptações para compensar essa baixa entrada de energia. Entre elas, acelerar o metabolismo para economizar calorias, ou seja, você acaba gastando menos calorias, acaba queimando menos calorias do que gastaria normalmente. E é aí que muita gente entra no efeito platô. Come pouco, mas o corpo também passa a gastar pouco. E aí o emagrecimento para de acontecer. Outro ponto importante sobre as calorias é que a qualidade das calorias importa também e muito. O seu corpo vai responder de forma muito diferente se você comer um tanto de calorias nutritivas, ricas em nutrientes, e o mesmo tanto de calorias vazias, pobres em nutrientes. Então, se encher de ultraprocessado, açúcar, gordura saturada, sódio, álcool só vai deixar o teu corpo inflamado, tem grandes chances de desencadear resistência à insulina e isso vai fazer com que você não emagreça, mesmo que você consuma menos calorias do que você gasta. Dê ao seu corpo o que ele precisa e ele vai te responder da forma que você deseja. E por último, essa aí é boa, é a de que alimentos saudáveis não engordam. E por que essa crença aí é uma furada? Porque alimentos podem ser saudáveis e mesmo assim ter muitas calorias. Uma coisa não anula a outra. Claro que, como eu falei agora há pouco, não são só as calorias que importam, mas elas também importam. E eu acho que é aí que muita gente erra. Porque muitas pessoas já têm o hábito de comer alimentos saudáveis, naturais, comidas de verdade, mas erram nas quantidades ou em detalhes que acabam criando um excedente calórico meio invisível, vamos dizer assim. E um ótimo exemplo, um exemplo clássico, é o azeite de oliva. O azeite é uma fonte saudável de gordura, uma gordura monoinsaturada e é rica em fenóis, que são compostos antioxidantes, mas a gordura é um nutriente bastante calórico. Enquanto 1 grama de carboidrato ou proteína tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9, ou seja, mais que o dobro. E é facinho a gente exagerar na quantidade de azeite, ou quando vai temperar salada, ou grelhar alguma coisa. Enfim, o azeite é só um exemplo, mas a gente poderia falar também das castanhas, do abacate, da pasta de amendoim, da farofa, que não é exatamente um alimento saudável, mas faz parte do dia a dia das pessoas, e é facinho a gente errar a mão aí também. O arroz, o macarrão, enfim, se o seu objetivo for emagrecimento, se você precisa controlar o seu peso, preste atenção nisso. Se você realmente quer emagrecer de forma sustentável, saudável, duradoura, fuja dessas dicas genéricas, dessas soluções simplistas, porque como eu já falei, o nosso corpo é complexo e é cheio de mecanismos de adaptações, de compensações, e é por isso que atalhos não funcionam. Ou podem até parecer que funcionam no curto prazo, mas no longo prazo, uma hora ou outra você percebe que não. Aliás, eles podem não só não funcionar, como atrapalhar o seu emagrecimento e a sua saúde. Lembrem-se que emagrecer não é sobre comer menos a qualquer custo, sobre comer pouco e treinar demais, sobre pular refeições, e sim
Tem sobre comer melhor, dar ao seu corpo o que ele precisa, treinar com consistência, cuidar do seu sono, enfim, de todo o seu estilo de vida. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui uma curtida ou um comentário para eu saber que você gostou, senão eu vou achar que esse vídeo não foi útil para você. Beijos, até o próximo!